Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje vamos mergulhar fundo na história do Spotify. A gente pesquisou bastante, olhamos documentos, vídeos, para entender como essa empresa sueca saiu de uma ideia lá em 2006 para virar esse gigante do áudio que a gente conhece hoje, né? É uma jornada e tanto, né? Porque eles basicamente enfrentaram a pirataria de música de um jeito inesperado e acabaram, assim, mudando a indústria toda. Começou num contexto bem particular. Sim, lá em Estocolmo, na Suécia, 2006. Os nomes por trás são Daniel Ek e Martin Lorentzon. O Ek era tipo um prodígio da programação, né? Tinha vendido uma empresa, a Advertigo, ficou rico cedo, mas aí bateu aquela crise de propósito, sabe? Exato. E o Lorentzon já tinha experiência, né? Ele foi cofundador da Trade Doubler, uma empresa de marketing digital bem-sucedida. Então eles juntaram a expertise técnica do Ek com a visão de negócios do Lorentzon. E o da época, qual era? Bom, era o auge da pirataria pós-Napster. A galera usava muito Kazaa, LimeWire. Baixar música era a regra, né? Totalmente. A alternativa legal era o iTunes, da Apple. Só que ele era visto como caro. Você tinha que comprar música por música ou o álbum todo, e era meio restritivo, né? Você não tinha a liberdade que a pirataria dava. E a banda larga estava começando a engatinhar, a ficar mais acessível. Isso foi crucial, né? Com certeza. A visão deles, então, foi criar um serviço que fosse legal, dentro da lei, mas que fosse melhor, mais conveniente que a pirataria. Rápido, fácil de usar e que, ao mesmo tempo, compensasse a indústria da música, os artistas, as gravadoras. Uma equação difícil de fechar, imagino. Muito. E tem uma história curiosa sobre o nome, né? Dizem que Spotify surgiu meio que por acaso, de um erro de audição numa conversa de brainstorming entre eles. Um gritou uma ideia, o outro entendeu o Spotify, e eles gostaram. Que coisa. Bom, aí veio o lançamento oficial, em outubro de 2008, e eles chegaram com uma coisa bem inovadora para a época, o modelo freemium. Isso que hoje a gente acha super comum, né? Mas na época foi uma sacada. Ou você usava de graça, com anúncios entre as músicas, ou pagava uma assinatura, o Premium, para não ter anúncio, ter mais qualidade e poder baixar para ouvir offline. E eles não abriram para todo mundo de cara, né? Lembro que era por convite no início. Exato. Começaram no Reino Unido com acesso restrito só para quem recebia convite. Isso criou uma expectativa, um certo hype em torno do serviço. Uma estratégia de marketing inteligente. E desde o começo, o foco era na experiência, né? Principalmente na velocidade. Obsessão. A música tinha que tocar na hora, instantaneamente. Sem buffering, sem espera. Isso era a chave para competir com o arquivo MP3 que a pessoa já tinha no computador. E também já investiam pesado nos algoritmos de recomendação para personalizar a experiência. Para fazer tudo isso, precisavam de dinheiro, claro. Como foi o financiamento inicial? Eles conseguiram um investimento inicial bem significativo, uns 21 milhões de dólares, antes mesmo de lançar o serviço para o público. Isso deu fôlego para desenvolver a tecnologia e, principalmente, para negociar com as gravadoras. Ah, as gravadoras. Essa foi a parte mais difícil, imagino. Convencer a indústria que estava apanhando da pirataria a embarcar num modelo novo. Foi o passo mais crítico e mais caro. Eles precisavam do catálogo das majors: Universal, Sony, EMI, Warner. Sem elas, o serviço não teria apelo. E a negociação foi dura. O que eles tiveram que oferecer? Foi pesado. Tiveram que ceder participação acionária na empresa para essas gravadoras. E mais, concordaram em repassar para elas cerca de 70% de toda a receita que o Spotify gerasse. 70%? Nossa, é muita coisa. Basicamente, eles pagaram um preço altíssimo pela legitimidade e pelo acesso às músicas. Exatamente. Foi um custo enorme, mas essencial para viabilizar o negócio legalmente e ter um catálogo que valesse a pena para o usuário. Uma lição importante sobre como às vezes é preciso abrir mão de muito para transformar uma indústria. Depois do lançamento, como foi a expansão? Foi rápida na Europa. Eles foram abrindo em vários países, mas o grande salto foi a chegada aos Estados Unidos, em 2011. E eles chegaram de forma agressiva,
oferecendo um período gratuito estendido para atrair usuários rápido. Outra coisa que ajudou muito foi a integração com o Facebook. Verdade. Lembro disso. Você viu que seus amigos estavam ouvindo no Facebook. Isso deu um empurrão gigante na base de usuários, né? Demais, viralizou o uso, ajudou a escalar muito rápido nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. E esse crescimento todo levou eventualmente ao IPO, a abertura de capital na bolsa. Sim, em abril de 2018, e foi um IPO bem diferente do tradicional. Eles fizeram uma direct listing, uma listagem direta, na Bolsa de Nova York, a NYSE. O que isso significa na prática, listagem direta? É um caminho menos comum. Normalmente, num IPO, a empresa emite novas ações e vende para levantar capital novo. Na listagem direta, não. A empresa não emite ações novas, nem levanta dinheiro naquele momento. Ela só, digamos, libera as ações que já existem dos fundadores, investidores, funcionários, para serem compradas e vendidas publicamente na bolsa. Entendi. É como se eles dissessem, ok, quem quiser comprar ou vender agora pode, o mercado está aberto. Exato. Foi visto como um sinal de confiança da empresa no próprio valor, de que não precisavam de mais dinheiro naquele momento. A avaliação inicial foi altíssima, 26,5 bilhões de dólares. Mas teve gente que torceu o nariz, né? Justamente por causa daquele histórico de não dar lucro. Sim, havia bastante ceticismo no mercado. Como uma empresa que nunca tinha tido um ano de lucro podia valer tanto? Era grande questão na época. Eles apostavam no crescimento futuro e na dominância do mercado. Falando em mercado, a concorrência mudou muito desde o início, né? Nossa, demais. Lá no começo, a briga era mais com o iTunes, que vendia música, e o Pandora, que era forte em rádio online nos Estados Unidos. E hoje, quem são os grandes rivais? Hoje a briga é com gigantes da tecnologia. Apple Music, Amazon Music, YouTube Music. Todas empresas com muito dinheiro, ecossistemas próprios, que podem oferecer música quase como um complemento para os seus outros serviços. É uma briga de cachorro grande. E como o Spotify se mantém nesse cenário? Olha, apesar dessa concorrência pesada, o Spotify ainda mantém a liderança global no mercado de streaming de música pago. Os números variam um pouco dependendo da fonte, mas eles costumam ter algo entre 31% e 35% dos assinantes pagos no mundo. É uma fatia considerável, né? Mostra a força da marca e da plataforma. Com certeza. A experiência do usuário, os algoritmos de recomendação, tudo isso conta muito para manter essa liderança. E como está a empresa hoje, em junho de 2025? Quais são os números mais recentes? Bom, a presença global é massiva. Estão em 184 mercados. Aqui no Brasil, por exemplo, chegaram em 2014 e se consolidaram bem. Em termos de usuários? Os números são impressionantes. São cerca de 675 milhões de usuários ativos por mês no mundo todo. Desses, 268 milhões são assinantes premium, ou seja, pagam pelo serviço. Quase 700 milhões de pessoas usando todo mês. É muita gente. E o valor da empresa, como ficou depois daquele IPO? Flutuou bastante, como é normal no mercado de ações. Teve momentos de alta, momentos de baixa. Atualmente, o valor de mercado está girando em torno de 146 bilhões de dólares, bem acima do valor do IPO. Uau! E aquele problema da lucratividade, eles conseguiram resolver? Esse foi um marco importante e recente. O ano de 2024 foi o primeiro ano completo em que Spotify registrou lucro. Conseguiram um lucro de 1,4 bilhão de euros. Finalmente! Depois de tantos anos operando no vermelho ou perto do 0 a 0. Exatamente. E a receita anual também cresceu bastante, chegando a 15,7 bilhões de euros em 2024. Parece que finalmente encontraram um caminho para equilibrar o crescimento acelerado com a sustentabilidade financeira. E os produtos? O Spotify hoje é muito mais do que só música, né? Muito mais. Eles se definem como uma empresa de áudio, não só de música. O investimento em podcasts foi gigantesco nos últimos anos. Lembro das aquisições, né? Compraram a Gimlet Media, a Anchor. Isso. E o Parcast, The Ringer. Gastaram centenas de milhões de dólares para se tornarem uma plataforma líder em podcasts também. Hoje, tem mais de 3,2 milhões de títulos de podcasts disponíveis lá. E além de podcasts, entraram forte no mercado de audiobooks recentemente. É outra frente de expansão para além da música. E dentro da música, continuam inovando, né? Tem recursos que viraram marca registrada. Sim, total.
As playlists personalizadas como a Descobertas da Semana, Discover Weekly, são super populares. Usam muito inteligência artificial para isso. E o Spotify Wrapped, aquela retrospectiva de fim de ano que todo mundo posta nas redes sociais. Virou um fenômeno cultural, né? Uma jogada de marketing genial que engaja milhões de usuários todo ano. E a IA continua avançando. Lançaram o AI DJ. Ah, o DJ com inteligência artificial. Como funciona isso? É como uma estação de rádio personalizada. A IA seleciona as músicas com base no seu gosto e ainda faz comentários sobre as faixas e os artistas, com uma voz sintetizada tentando imitar um DJ de rádio mesmo. Mostra como eles estão usando IA para refinar ainda mais a personalização. Interessante. Mas nem tudo são flores, né? Quais são os grandes desafios e as críticas que o Spotify enfrenta? Ah, são vários. Um dos mais persistentes é a questão da remuneração dos artistas. Muitos músicos e compositores reclamam que o valor pago por cada streaming é muito baixo. Lembro daquela briga com a Taylor Swift anos atrás, que tirou as músicas dela do Spotify por um tempo por causa disso, né? Exatamente. Foi um caso emblemático que jogou luz sobre essa discussão. Embora o Spotify argumente que paga bilhões para a indústria musical todo ano, a forma como esse dinheiro é distribuído, passando pelas gravadoras e chegando ou não aos artistas menores, ainda gera muita polêmica. E tem outros problemas também, né? Li sobre streams falsos. Sim, é um desafio constante. Pessoas ou fazendas de cliques inflando artificialmente os números de reprodução de certas músicas para ganhar dinheiro com os royalties. O Spotify investe para combater isso, mas é uma briga de gato e rato. E a dependência das gravadoras. Aqueles 70% de receita ainda são um peso. Continua sendo o maior custo da empresa. Essa dependência limita as margens de lucro. Qualquer renegociação de contrato com as majors é um momento de tensão. E recentemente teve demissões, né? Sim, no final de 2023 e início de 2024, fizeram cortes significativos. Demitiram cerca de 17% da força de trabalho global. Foi uma medida dura, justificada pela necessidade de otimizar a estrutura e focar na lucratividade de forma mais consistente. Mostra que a pressão por resultados financeiros aumentou. E a concorrência que a gente falou. Apple, Amazon, Google. Continua sendo uma ameaça constante. São empresas com muito mais recursos que podem subsidiar seus serviços de música ou integrá-los de formas que o Spotify não consegue. E ainda tem as questões regulatórias, moderação de conteúdo. Sim, especialmente com os podcasts. O caso do Joe Rogan, que tem um contrato de exclusividade milionário com o Spotify, gerou muita controvérsia por causa de desinformação sobre Covid-19 e outros temas. Isso coloca o Spotify na posição delicada de ter que moderar conteúdo, o que é sempre complexo. Então, resumindo, pontos fortes seriam a marca, a experiência do usuário, os algoritmos, o alcance global, o modelo freemium que funciona bem para atrair gente. Exato. A plataforma é muito boa de usar, as recomendações geralmente acertam e eles estão em quase todo lugar. E os pontos fracos? Margens apertadas por causa dos royalties, essa dependência das gravadoras, a concorrência fortíssima e talvez a dificuldade em monetizar os usuários gratuitos de forma mais eficaz. Perfeito. E tem as curiosidades também, né? Além da origem do nome, tem aquela lenda que circula de vez em quando sobre uma música secreta do próprio Daniel Ek escondida na plataforma. Nunca confirmado, claro, mas alimenta o folclore da empresa. Quais foram os momentos de maior dificuldade, além dessas questões atuais? A negociação inicial com as gravadoras foi uma delas, né? Com certeza, aquilo foi um parto. E a entrada nos Estados Unidos também não foi simples. Teve muita resistência inicial da indústria lá. E claro, os anos todos operando sem lucro geravam uma pressão constante dos investidores. E sobre a atuação global? Eles usam a marca Spotify em todos os países? Sim, a marca é a mesma globalmente. Estão nos Estados Unidos, em toda a Europa, América Latina, incluindo o Brasil, claro, Ásia, África. A estratégia é ter uma marca única e forte mundialmente. Olhando para trás, quais foram os maiores acertos do Spotify? Ah, vários. O modelo freemium foi genial para escalar. A aposta na experiência do usuário, na velocidade desde o começo, os algoritmos de personalização, a coragem de enfrentar a pirataria de frente com uma alternativa melhor, a expansão global agressiva e, mais recentemente, a diversificação para áudio, com podcasts e audiobooks. E os principais erros? Ou talvez decisões controversais? Bom, talvez a demora em focar na lucratividade, priorizando o crescimento a todo custo por muito tempo. Alguns argumentam que eles poderiam ter explorado outras fontes de receita mais cedo.
As polêmicas com remuneração de artistas, embora complexas, arranham a imagem. E talvez algumas aquisições no espaço de podcasts tenham sido caras demais. O mercado ainda debate o retorno desse investimento. Que lições outros empresários, outras startups podem tirar dessa história toda? Olha, acho que a primeira é a importância do timing. Eles surgiram no momento certo, com a tecnologia certa, banda larga, e um problema claro para resolver: pirataria versus modelo pago restritivo. Faz sentido. O que mais? A necessidade de construir um ecossistema que traga valor para vários lados. No caso deles, usuários, conveniência, catálogo, artistas e gravadoras, receita legal, alcance e a própria empresa. Não é fácil equilibrar tudo isso. A tecnologia como diferencial também, né? Fundamental. A aposta em velocidade, usabilidade e cada vez mais em inteligência artificial para personalização e recomendação, isso diferencia eles da concorrência. E, claro, a adaptabilidade. Começaram com música e estão se tornando uma plataforma de áudio completa. Saber pivotar ou expandir o foco é crucial. E a questão do crescimento versus lucro, né? Sim, a eterna tensão. O Spotify mostrou que é possível crescer muito, dominar um mercado, mas que em algum momento a conta precisa fechar. Encontrar esse equilíbrio é talvez o maior desafio para muitas startups de tecnologia. Fica claro que a trajetória do Spotify é um exemplo incrível de como a tecnologia pode realmente virar uma indústria de cabeça para baixo. Mas também mostra que a batalha nunca acaba, né? A busca por rentabilidade, por manter a relevância, por equilibrar os interesses de tanta gente, é um trabalho constante. Exatamente. E deixa a gente pensando no futuro, né? Com a inteligência artificial generativa avançando tão rápido, inclusive na criação de música, será que um dia o Spotify vai conseguir reduzir essa dependência tão grande dos artistas humanos e das gravadoras? Poderia a IA criar conteúdo original direto para a plataforma? Isso mudaria o jogo de novo de uma forma radical. É algo para a gente observar. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!